O assunto agora, eu tenho certeza que tem alguém aí na sua casa que sente algum tipo de dor no pé. É você? É seu esposo? É seu filho? Quando vai andar, gente, ou então vai fazer aquela caminhada, me conta, a sua dor é mais para o calcanhar ou vai mais lá para a região da ponta do pé, na dobrinha ali? Ou esse incômodo da sola toda no pé, aí o bicho pega, né? Depois de uma noite inteira de sono, gente, quando você levanta da cama e sente aquela pontada, aquela fisgada, você não está sozinho não, tá? Eu falei alguns sintomas, mas tem vários outros. Estima-se que 70% da população sofra com algum tipo de dor ou desconforto nos pés. E nem tudo é fácil de plantar, não, tá? São vários os motivos. Vai compartilhando aí com a gente o que você anda sentindo, porque deixa eu sentar aqui na nossa mesa de café da manhã, Dr. Jefferson Coelho, ortopedista, especialista no assunto, vai ajudar a gente, Dr. Jefferson. Bom dia. Bom dia, Bruna. Bem-vindo. Vamos falar desse assunto que pega muita gente que está assistindo a gente agora no Tribuna Amanhã em casa, dor no pé. Quando a gente fala é muito amplo, né? Mas tem várias regiões aí que a pessoa pode sentir o desconforto, joanete, calcanhar, que indicam diferentes condições que podem justificar essa dor, né, doutor Jefferson? Verdade. A dor no pé, na parte de trás do pé, realmente é muito associada à fascite plantar. Essa parte de trás do pé, próximo ao calcanhar, sim, tem um tecido que é a fáscia, que pode se inflamar com sobrepeso, falta de alongamento, calçados inadequados. Então, essa parte de trás do pé é uma parte que recebe muita carga. Então, é uma parte que está sujeita a esses traumas e pode acontecer essa condição fascite plantar que os antigos chamavam de esporão, que é uma dor na região de trás do pé, na sola do pé, bem próxima ali do calcanhar. Então, essa região ela sofre muito com a carga. É uma região que é muito dolorida, principalmente no início da manhã, aqueles primeiros passos, a pessoa vai dar os primeiros passos do dia, já começa a doer. Levanta da cama, bota o pé no chão. Tem gente que relata que é a sensação de facada ali na sola do pé, né? Uma pontada bem forte, tem gente que sente. Pontada. E quando fica muito tempo sentado também e vai levantar, sente essas dores. Então, essa região, ela sofre muito com isso. Então, é preciso que a pessoa faça alongamento, coloque gelo no local, utilize calçado confortável, ele tem um conforto na parte de trás do pé, também na frente do pé, para não sobrecarregar a parte da frente, senão a dor passa para a parte da frente. Aí se arruma outro problema. Agora, joanete, a gente ouvia muito falar de joanete, né? As pessoas sentindo dor e com dificuldade até de utilizar alguns tipos de calçado, né? O joanete é um outro problema também. Ali. O joanete é uma deformidade que ocorre na base do primeiro dedo. Esse dedo ele fica angulado, fica deformado. Olha lá a foto, ó. Nesse caso, já está uma lesão bem grave e dependendo dessa angulação, dessa deformidade, pode dificultar a pessoa até calçar um sapato. Sim. Ela não encontra um sapato para calçar. E tem tendência genética e também pessoas que usam um tempo prolongado o calçado de bico fino, aquele bico bem estreitinho na ponta. Então, essa deformidade que ocorre no primeiro dedo ali do pé. Agora, doutor, o problema no pé, ele pode ser reflexo de algum outro problema, como, por exemplo, a coluna ou o joelho, ou não tem relação? Algumas doenças da coluna podem, uma hérnia de disco, por exemplo, dependendo da raiz que for acometida, pode provocar uma dor que irradia, só que é aquela dor que irradia a perna toda. Então, ela irradia toda a perna até o pé. Não é aquela dor no pé que a gente sente ao encostar no pé. Essa dor que a gente sente ao encostar no pé, geralmente ela é do próprio pé mesmo. Perfeito. E quando que uma dor nos pés, porque a gente está falando de sintomas, de condições, que tem muita gente que sente já há um tempão e convive com isso, acabou se acostumando. Mas o que é legal para a gente falar para quem está em casa? Ó, isso aí não é legal de você sentir todo dia, é um sinal de alerta, procura um médico. Aquela dor que provoca uma alteração na sua qualidade de vida, é aquela dor que já passou de um certo limite, não é normal sentir essa dor que passa desse certo limite. A gente tem que procurar hoje a causa desse problema e procurar tratar, porque a grande maioria
tem um tratamento. Então, a gente tem que buscar a causa para ver o que está acontecendo realmente, qual a causa desse problema. Esse problema. Agora, doutor, a galera da corrida, né? Que bom que está na moda correr, né? Saúde, mas tem muita gente que está entrando de cabeça sem uma avaliação prévia. E é um exercício de alto impacto, né? A corrida, assim como a musculação também. Essas pessoas têm que tomar cuidado, não é só começar assim, né? Pode ter uma consequência isso. Tem que utilizar um tênis confortável, um tênis leve. Não precisa ser um calçado caro, não é pelo preço mais caro. Tem que utilizar o calçado e verificar se ele é macio, se ele é confortável. Pisar nele, ver se o amortecimento dele está bom. É uma questão de conforto. E o tênis, ele está ali para proteger o solado do pé desses impactos, porque o pé recebe a carga do corpo todo, é uma carga muito grande. A corrida castiga bastante os pés. Sim. É um exercício muito bom que a gente tem que estimular a fazer. Que bom que está todo mundo buscando exercício, buscando ser saudável, mas tendo um tênis confortável, você protege ali de lesões e consegue correr sem problemas. Perfeito. Agora, já que a gente está falando do tênis, é legal a gente falar dos calçados também, né? As mulheres, principalmente, por conta do salto alto, mas serve para os homens também, né? Isso. A escolha adequada do calçado para você, calçado do dia a dia, tá, gente? É que você vai ficar ali em pé o dia inteiro no trabalho. Ela influencia diretamente dessas dores que a gente pode sentir no pé, né, doutor? Sim, o calçado para a pessoa que fica muito tempo em pé, a gente tem que privilegiar o conforto. Claro que situações a gente vai precisar usar um calçado mais elegante, mais adequado para uma situação, sim, mas quando a gente fica muito tempo em pé, o solado dele confortável. É bom ter pelo menos um pequeno salto, né, de uns 2 dedos, para distribuir melhor a carga. Aquela quebradinha na frente, isso, né? O calçado masculino também tem esse salto, o calçado, o sapato masculino já tem esse pequeno salto, o feminino geralmente tem também. Privilegiar, quando tem salto, aquela base mais larga, porque ela dá mais estabilidade. Claro que numa situação específica, a pessoa vai num evento, num casamento, aí ela vai usar de vez em quando, né? o calçado mais elegante, mas é um período muito curto. Não representa tanto risco. Ó, a gente está falando de calçado, chegaram algumas perguntas aqui relacionadas a calçado. A Thalita, ela é de Vila Velha, Itapuã, Vila Velha, ela está perguntando, doutor Jefferson, esses sapatos específicos, flex, que são caros, normalmente são caros mesmo, né? Eles funcionam? É um bom investimento? Eu sinto muitas dores nos pés, tenho 54 anos. O calçado ele tem que ser confortável, independente de ser uma marca X, Y, ele tem que ser confortável. A pessoa tem que calçar, quando for na loja, pisar, ver se tem alguma região do seu pé que está sendo machucada, porque cada um vai ter uma carga maior, não é igual a distribuição de carga de uma pessoa para outra. Então, o calçado ele tem que ser confortável. O calçado com solado macio, um pequeno saltinho, distribui bem a carga e costuma ser bem confortável para a maioria das pessoas. A minha amiga faz o teste aí na loja antes de comprar para ver se ele está confortável para você, né? Antes de fazer um investimento mais alto. Agora, a gente está falando de pessoas, doutor, que às vezes ficam anos sentindo esses desconfortos. O nosso amigo do Tribuna Manhã, o Leonardo, ele compartilhou um pouco da experiência dele. Ele trabalha como bombeiro, aqui no Corpo de Bombeiros, e há 10 anos já sofria muito com dores fortes nos pés, né? E aí sempre naquela, né? Bombeiro achando que a bota, a profissão que exige ali o exercício, o impacto físico, e ele não tinha um diagnóstico fechado. Só depois de muito tempo que o Leonardo descobriu o que ele tinha e agora sim ele voltou a ter qualidade de vida. Vamos ouvir o que o Leonardo falou? Roda aí. Durante 10 anos eu sofri com uma dor no tornozelo, acreditando, diagnosticado erroneamente, como sendo uma inflamação de ligamentos, na articulação, decorrente de uma fratura mal consolidada que eu sofri, lesões que eu sofri durante a minha carreira em atividades operacionais.
minha qualidade de vida foi muito afetada por esses efeitos dessa inflamação, né? Sentia muita dor, uma mobilidade, eram sazonais esses efeitos, mas quando eles apareciam, né, a todo ano eles vinham com muita intensidade e eu sentia muita dor e uma falta de mobilidade muito grande. Depois de algum tempo, durante esses 10 anos, buscando profissionais de diversas especialidades, eu encontrei uma médica reumatologista que diagnosticou meu problema como sendo gota, uma doença reumatológica que afeta articulações e causa inflamações quando não tratada. Com o diagnóstico correto e o tratamento adequado, minha qualidade de vida voltou ao que era antes de eu ter esses problemas. Gota, Leonardo tinha gota. Explica um pouco sobre essa doença e impactou durante 10 anos a vida dele, né, doutor? É uma condição na base, geralmente na base do dedão do pé, ocorre acúmulo de cristais. E isso dá muita dor realmente, dá inflamação, realmente incomoda muito. E existem medicações que são usadas para evitar de ter essas dores, essas crises. E isso pode dar inchaço, pode dar uma sensibilidade muito grande no local. Tem pacientes que falam que só de encostar o lençol no local dói. Nossa. Acorda à noite porque o lençol encostou. Caramba. Então dói e precisa ter um acompanhamento mesmo clínico, uma dieta adequada, evitar carne vermelha, álcool, especialmente cerveja. Uma dieta bem rigorosa, restringir até frutose, tem que ter uma alimentação bem regrada também. E o diagnóstico diferencial, ele vai de acordo com esse quadro clínico e com o exame laboratorial também, que mostra as taxas ali do ácido úrico elevadas. Então, é uma doença que ele vai precisar ter um controle, né? Fazendo um controle, ele tem a remissão desses sintomas. Bacana. Agora, doutor, tem alguns exercícios simples que aliviam, dependendo do que a pessoa tem. Esses exercícios conseguem aliviar bastante, dá para fazer em casa, né? Alguns desses movimentos com coisas que a gente tem em casa mesmo, né? Às vezes uma bolinha. E a gente conversou com uma professora de educação física que deu umas dicas para a gente, tá? A Larissa Madeira, ela ensinou alguns desses movimentos e já a gente fala sobre isso também. Mas vamos ver antes aí o que a Larissa deu de dica para a gente. Roda aí. O exercício de liberação iliofacial, que é muito simples, às vezes é só pegar uma bolinha dura em casa, colocou embaixo do pé, fez uma massagem aí, e aí você vai ter um pé mais relaxado, vai aliviar a tensão. Exercício também para ganhar mobilidade, pegando uma fita mesmo, em casa, fazendo exercício de ponta, flex, movimentos circulares e exercício também de força. Trabalhar aí com o fortalecimento dos músculos que dão sustentação ao arco frontal, também vai ser importante. Como um exercício aí, puxando o tecido, né? Fazer essa movimentação toda com a musculatura do pé e dos dedos. E obrigada, Talari, pelas dicas. Que interessante isso, né, doutor? Tem muita gente que já, eu quero remédio para ver se alivia a dor, mas a longo prazo, você fazer esses movimentos pode trazer um benefício grande, né? Perfeito. E a gente tem que lembrar que o pé, ele vai sustentar o nosso corpo ali o dia inteiro, quando a gente fica em pé, né? E essa abordagem multidisciplinar é importante. Então, o educador físico mostrou ali o alongamento, esse alongamento é importante, o fortalecimento é importante, isso evita de ter tendinites, dores na região do pé, tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Perfeito, doutor. E nesses casos, assim, que são um pouco mais crônicos, né? A pessoa, igual ali o Leonardo, tá há 10 anos sentindo dor, às vezes não tem jeito, tem que entrar com uma medicação. Tem a infiltração também, tem gente que já fica viciada em fazer infiltração, né? Tudo que é infiltrar, não é bem por aí, né? A infiltração, ela pode trazer benefícios de alívio da dor já a curto prazo, mas dependendo da medicação que é usada,
por exemplo, corticoide, se for usado corticoide no tendão, por exemplo, pode enfraquecer esse tendão. E isso pode ser um problema para romper esse tendão com maior facilidade. Existem substâncias específicas que estão sendo usadas hoje com maior segurança, mas na grande maioria das vezes é um alongamento, é um fortalecimento, um calçado adequado. Na grande maioria das vezes essas coisas mais simples vão resolver, mas a infiltração é uma das opções que a gente usa quando essas medidas mais comuns realmente não funcionam. Perfeito. Doutor, está chegando uma pergunta aqui para mim que eu achei interessante, sobre as palmilhas específicas, né? Depois que a pessoa faz o exame e vê, preciso usar palmilha. Uma vez eu fiz orçamento de palmilha, a gente fiquei assustada com o preço também. E é justamente o que a Cristiane Nogueira está falando aqui. Ela é de Cariacica. Ela falou que foi orientada a usar uma palmilha, fez o orçamento e ficou em mais de R$800. Ela quer saber se existe alguma outra alternativa para que ela tenha esse conforto ao usar o tênis, mas ela não tem condição de arcar com uma palmilha de R$800. A gente tem que avaliar qual é a queixa. Nem tudo é indicação de usar palmilha. Pode ser simplesmente um desconforto que a pessoa está apresentando. Nem sempre você adquirir um produto, você vai resolver aquele problema. Pode ser um problema de alongamento, pode ser um outro problema mais simples, que resolve com gelo. Tem que ver qual realmente é a indicação, né? As indicações não são amplas, não é utilizado, prescrito para toda e qualquer pessoa a palmilha. É bem específico, é uma coisa muito pontual utilizar um dispositivo desse. E tem pessoas que, mesmo adquirindo, não se adaptam. Adquire uma palmilha e teria que usar em todos os tênis, não consegue usar e aquilo ali incomoda. Então, tem que ver realmente qual a indicação, se realmente houve essa indicação. Perfeito. Pergunta da Mara Rúbia, ela é da Serra. O excesso de peso pode causar dores nos pés? Não sou obesa, mas estou acima do meu peso e sinto muitas, ela coloca assim, muitas dores, principalmente de ter que parar e levantar os pés, né? Ela sente essa necessidade de parar de andar e levantar os pés. Sobrepeso Sobrepeso pode sim, mas pior que o sobrepeso é o sedentarismo. O sobrepeso realmente aumenta a carga ali, né? O pé ele acaba sendo mais castigado, mas o sedentarismo é ainda pior. Aquela pessoa que não se exercita, não se alonga, isso aí é ainda pior do que o sobrepeso. E com dor, né, é difícil a pessoa querer se movimentar, ela quer ficar mais quietinha, então tem que procurar a causa, se alongar. Se o pé realmente está doendo, tem exercício com menor impacto, exercício na água, ou mesmo uma bicicleta que vai tirar o impacto, até a pessoa conseguir controlar o peso e poder diminuir essa carga no pé. Perfeito, doutor. A nossa amiga Maria Rosa, ela é de Santana, Cariacica, quer saber, mito ou verdade sobre o escaldapé? Isso é bom, hein? Escaldapé alivia ou não dores no pé, doutor Jefferson? Escaldapé. Confesso que eu nunca ouvi falar nisso. Escaldapé, a pessoa coloca o pé em uma bacia, pega qualquer bacia em casa, bota uma água quentinha. Tem gente que coloca ervas ali e deixa o pezinho mergulhado no fim do dia para tentar dar uma aliviada naquela aguinha mais morninha. A água morna, o calor, dá um conforto, realmente pode dar um conforto. Tem que ter cuidado para não queimar, não provocar bolhas. Tem pessoas que usam calor, morninha a temperatura, porque pode provocar queimadura mesmo. E depois de um certo tempo, no calor, aquela pele fica anestesiada. Então, o calor, tanto o gelo quanto o calor, ajudam bastante a controlar as dores. E é uma opção sem remédio, né? Sem trazer química para o corpo, sem gastar excessivamente com remédios, né? Legal. Tanto, então, o gelo, você pode colocar gelo ou então uma bolsinha de água quente, quem não quer fazer o escaldapé, pode contribuir, né? Gelo ou calor? Gelo, calor, 15 minutos, observando a pele. E diabético tem que ter um cuidado especial, né? Com a pele,
para não provocar lesões, porque o diabético ele tem menor sensibilidade ali no pé. Verdade. Ó, chegou uma pergunta de Cariacica, ele não se identificou ou se identificou? Reinaldo, obrigada pela participação, Reinaldo. Ele falou o seguinte: doutor, sou vendedor, ando muito diariamente e preciso usar sapato fechado. O que eu posso fazer, né? Porque na rua mesmo ali, durante o trabalho, para aliviar as minhas dores. Tem jeito para ele? Ele pode se alongar, quando ele tiver um intervalo, aquele exercício que a colega educadora física mostrou, que puxa a ponta do pé com um cinto ou com uma fita, é um exercício que pode ser feito antes dele ir para o trabalho, na volta. É um exercício que ajuda bastante. Legal. Juliano Correia de Vitória falou o seguinte: cheguei agora no Tribuna Amanhã. Bem-vindo, Juliano. Vocês podem falar novamente sobre a escolha do tênis na hora da corrida. Qual que seria aí a melhor escolha para o tênis? Sou iniciante na área e ele está querendo saber, então, Juliano, qual que seria a melhor maneira de escolher o tênis. Primeiro, não compre um produto caro. Né? Não é pelo valor, pelo custo, né? Você tem que ver o conforto desse calçado para você. Você tem que calçar esse calçado, andar, ver se tem dor na parte da frente, dor na parte de trás do pé. Ele tem que ter, idealmente, um amortecimento, tanto na parte de trás quanto na frente. Geralmente, a maioria dos tênis tem amortecimento só atrás. É verdade. Então, tem que ter um conforto na toda a região ali da sola do pé. Porque isso vai evitar que você tenha lesões, que você tenha dores. Perfeito, doutor Jefferson Coelho, obrigada pelas dicas, pelas informações, e procura um médico, né? Na dúvida, essas orientações têm que ser passadas por um profissional, hein, gente? Obrigada aí pelas dicas, doutor, até a próxima. Obrigado. Valeu.